Olá pessoal, boa tarde. Pois muito bem, nós vemos aqui o que está acontecendo na Venezuela agora, essa fome desenfreada, essa coisa imposta pelo regime de plantão. Nós vemos que isso nos remete ao Holodomor, que foi aquela política econômica implantada por Stalin no início dos anos 30 na União Soviética, logo que ele acedeu ao poder, e que ele, como senhor e todo poderoso da ocasião, ele determinou a todos os ucranianos que pagassem uma espécie de um tributo, que na verdade era uma extorsão e, além de tudo, era simplesmente pego das mãos de todo mundo, né? E esse tributo era levado aos cofres estatais, porque eles coletivizaram toda a produção de terras cultiváveis lá daquela região. Muito bem, o que nós vemos aí é exatamente a mesma escola. A escola de Stalin e Joseph Stalin, que vem sendo continuada por essas mentes psicopatas e doentias que hoje estão querendo implantar os mesmos regimes aqui. Ou seja, Lula, etc. Com uma pequena diferença. Aquela ocasião, a produção maior entre aqueles países, naquela região toda, era uma produção de cereais, era uma produção agrícola. Então, só que hoje nós vemos aqui uma coisa um pouquinho mais absurda, quer dizer, não mais absurda, porque culmina com a mesma, com a morte do povo, conforme o próprio termo Holodomor quer dizer. O termo Holodomor em ucraniano significa morte por fome. Muito bem, nós vemos então esses esquerdopatas ditadores de plantão seguindo aquele modelo à risca, né? E colocando o povo contra a parede, com o confisco de casas, propriedades, empresas, indústrias, enfim, todo e qualquer meio produtor de renda que passa a ser propriedade do Estado, e o Estado passa a determinar o que ele quer que você faça, o que ele quer, como ele quer que aquilo seja distribuído. Quando você vê aí absurdos, como, por exemplo, um médico trabalhar 15 dias e com o dinheiro que ele arrecada desses 15 dias de trabalho, ele não consegue comprar 1 quilo de feijão. Isso está acontecendo na Venezuela, gente. Eu não estou falando da Venezuela porque eu a conheço, eu não conheço a Venezuela, não sei absolutamente nada da Venezuela, sei apenas o que está acontecendo lá por conta da mídia. E a mídia, não a grande mídia, porque essa não noticia. O que noticia é a internet, são os meios de comunicação de que dispõe o povo. Então nós vemos um genocídio claramente com objetivos de diminuir, de conter a explosão demográfica, ou seja, eles querem eliminar uma parcela expressiva da população. É claro que, paralelo a isso, o que vai acontecer? Se ele está tirando o teu ganho, a tua renda, isso vai para algum lugar, isso vai enriquecer alguém ou alguma coisa. No caso deles, enriquece, por exemplo, sempre como aconteceu na própria União Soviética. Na URSS, logo que caiu, que tudo acabou, digamos, entre aspas, né, que caíram as cortinas de ferro, o que aconteceu? Nós vimos que aquele país renascia com uma camada muito grande de ricos, de famílias, digamos assim, ricas, famílias poderosas, famílias que tinham algum poder aquisitivo. Da onde isso num país comunista? Ora, mesmo nos países comunistas, os amigos do rei serão sempre muito mais beneficiados do que aqueles que não são amigos do rei. Ou seja, você que não é amigo de Maduro, você vai passar fome.
Os amigos de Maduro comerão as carnes boas, comerão as comidas boas. Você, quando muito, terá que ir buscar no lixo. Isso não só com Maduro, isso aqui no Brasil também. Os amigos de Lula, do apedeuta, de toda a esquerdopatia vigente, vão comer do melhor. Os inimigos deles, aqueles que não compactuam com as mesmas ideias deles, irão participar da comida dos porcos. Isto é, se os porcos assim o permitirem, porque vocês hão de convir que os porcos também não são muito amigáveis. Né? E o objetivo deles é justamente que você não sobreviva, porque você não sobrevivendo, eles têm que diminuir muito menos com a parcela maior da população. Ou seja, eles exterminando uma parte da população, serão menos pessoas para comer, menos pessoas para usufruir daquilo que a sociedade lhes pode oferecer. Esse é o plano de todo regime ditatorial. Eles só não fazem um extermínio de massa às claras, de começar a matar no meio da rua mais declaradamente do que fazem, para não chamar a atenção dos grandes países que defendem, de uma certa forma, alguma parcela de direitos humanos. Muito embora esses direitos humanos são mais para os bandidos do que para os humanos direitos. Muito bem. O que nós temos que fazer? Nós temos que lutar com unhas e dentes, acordar, abrir nossos olhos, ir à luta em tempo hábil. Nós, eu falo, os brasileiros. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós podemos ajudar tanto ao povo venezuelano quanto ao nosso próprio povo brasileiro, porque se a gente não, se o regime esquerdopata dominar o Brasil, mais fácil será de dominar mais ainda a Venezuela e outros países à volta. Agora, se nós conseguirmos tirar esse jugo do nosso pescoço, nós estaremos conseguindo também a libertação dos povos irmãos à nossa volta, porque nós somos realmente um grande país, uma grande nação, com um grande exército e com uma condição muito maior e muito melhor para a luta. Não estou colocando o Brasil como superior a ninguém, não é isso. Apenas que é um país muito maior, com um exército muito mais forte e muito mais operante. Bom, nós temos que entender que essas metas de produção e coleta, Stalin já definiu isso em 1933, conforme diz um texto do Instituto Mises, que diz assim: em 1933, Stalin estipulou uma nova meta de produção e coleta, a qual deveria ser executada por uma Ucrânia que estava agora à beira da mortandade em massa por causa da fome que havia começado em março daquele ano, do ano de 33. Vou poupar o leitor das descrições mais gráficas do que aconteceu a partir daqui, mas os cadáveres cestavam por todos os lados e o forte odor da morte pairava pesadamente sobre o ar. Casos de insanidade e até mesmo de canibalismo estão bem documentados. Woods Thomas, a fome na Ucrânia, um dos maiores crimes do Estado, foi esquecido. Instituto Mises Brasil. Então veja, gente, isso é um retrato do que está previsto para que aconteça aqui no Brasil. É claro que, no nosso caso, não será uma coleta de grãos como foi na Ucrânia. Até porque nosso país há muito tem deixado de ser agrícola, ele está mais para a indústria. Muito embora, é claro que já estamos sentindo os devaneios da fome, né? Os desvarios desse povo já estão atingindo as camadas mais pobres da população. Nós temos casos em que há bastante tempo já vem sendo roubado pessoas no meio da rua por conta de, digamos assim, como se fosse por conta de pirulito. Gente, o caso é muito sério. Isso leva o povo à loucura,
à demência, à insanidade, ao ponto de não saber distinguir entre o mais certo e o menos errado. Na verdade, nós estamos num ponto tal que certo e errado quase deixa de ter seu valor na balança. Nós não temos pontos de equilíbrio para avaliar isso tudo hoje em dia. Primeiro, pela desinformação cultural a que fomos submetidos, e segundo, pelo próprio fato de toda a confusão que a contra-informação gera nas cabeças do povo mais desavisado. Conseguindo dessa forma, inclusive, realizar aquilo que está escrito na Bíblia, que no tempo certo, até mesmo os eleitos seriam confundidos, ou seja, até mesmo as pessoas que têm maior crença em Cristo e em Deus, e que têm, portanto, bem delimitados os conceitos éticos e morais, serão confundidos e estão sendo confundidos. Existem pessoas no nosso país, aqui no Brasil, que defendem o comunismo como se ele fosse um achado. Pessoas que você duvida que não tenham tido algum conhecimento histórico acerca do que aconteceu na União Soviética ou nos países comunistas e que, portanto, não tenham tido notícia do que tenha sido, por exemplo, o Holodomor, entre outros assuntos. Pessoas que aqui no Brasil já estão quase duvidando do Holocausto ao povo judeu, o Holocausto provocado por Hitler ao povo judeu. Quer dizer, são pessoas que, por conta de uma contra-informação, começam a falar uma cantilena que você não acredita como elas podem ter chegado a essa cantilena. Essa cantilena ela é a fraude dos documentos históricos, da história como um todo. A história como um todo foi totalmente fraudada, com o objetivo de elevar pessoas como Pol Pot, Stalin, como Hitler, como Fidel Castro, Che Guevara, pessoas com esse gabarito, a categoria de heróis. Pessoas que não têm o menor conhecimento, a menor condição de estar no panteão dos heróis. Um grande abraço, ajudem a divulgar e vamos em frente. Grande abraço.